Olá a todos. Hoje a gente vai trabalhar atos, prazos e termos processuais, certo? O que é que seriam os atos processuais? Primeiro, vamos fazer só uma pequena analogia com aquilo que nós estudamos lá no Direito Civil, no iniciozinho do curso, quando a gente trabalha o conceito de ato e fato jurídico, certo? Que nós estudamos em Direito Civil 1, 2, quando a gente vai iniciar a abordagem sobre negócios jurídicos, a gente acaba estudando que os atos, eles vão estar relacionados sempre a uma conduta humana. E que os fatos, eles não decorrem da vontade humana, tá? Então, eu vou pegar esses mesmos conceitos que eu aprendo no direito material do civil e vou trazer para o processo. O que é que eu percebo no processo? Que os atos processuais, eles vão ser aqueles atos praticados, seja um ato praticado por uma parte, por um julgador, ou ainda por um terceiro interessado. Ou seja, eles decorrem da vontade humana e eles vão gerar um efeito na relação jurídica processual. Já os fatos processuais, eles são acontecimentos naturais, que não derivam da vontade humana, mas eles também trazem efeitos para a relação jurídica processual, como é o caso, por exemplo, da morte de uma das partes ou da revelia, né, que são circunstâncias externas, estranhas ao desejo, à vontade do homem, e acabam acarretando consequências, né, para o processo, tá certo? Os atos processuais na CLT, eles vão estar disciplinados nos dispositivos 770 a 790B. E a gente vai ter ainda mais à frente dispositivos que vão abordar acerca dos atos que são relacionados pelos auxiliares da justiça, como os atos do diretor de secretaria, os atos do oficial de justiça e ainda os atos do perito judicial. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar algumas regrinhas que são relacionadas a essa prática dos atos processuais. A primeira delas aborda a publicidade. Essa publicidade nós vimos, inclusive, no estudo de princípios do início do semestre, ainda nas nossas aulas presenciais, que vigora a regra da Constituição para todo o processo do trabalho, em que, via de regra, nós vamos ter que os atos processuais, eles são atos públicos, certo? Com exceção daquelas situações em que a gente precise fazer uma espécie de restrição para que o processo corra em segredo de justiça, caso tenha uma abordagem acerca da intimidade das partes, ou ainda em razão do próprio interesse público ou do interesse da manutenção e da garantia do julgamento daquele processo. Como, na regra geral, a gente tem a publicidade, então, sabemos que partes e procuradores, em todos os casos, poderão consultar os autos com ampla liberdade, e o público em geral também, se o processo não estiver em segredo de justiça, tá certo? A gente vai ter ainda a previsão de que esses atos eles devem ser realizados em dias úteis, no horário de 6 da manhã às 20 horas, tá? A CLT e o CPC vão trazer um conglomerado de regras acerca dos limites temporais. Então, a gente tem essa limitação que é apresentada pelo artigo 770, para que seja feita nos dias úteis, entre 6 e 20 horas. Porém, a gente vai ter ainda uma flexibilização, se houver a necessidade, para que esses atos eles não sejam praticados nesse intervalo. Então, o que é que a gente pode observar? O CPC, ele colocou também como feriado os sábados e os domingos, bem como os dias que não tem expediente forense, tá? Então, a gente observa que, em tese, eu não poderia praticar atos nesse período. Porém, nós temos uma autorização legal na CLT e no CPC para a prática de penhora no sábado, independentemente de autorização judicial. Entretanto, a CLT traz uma regra específica para a prática de penhoras no domingo. Se a penhora tiver uma necessidade de ser realizada em dia de domingo, nesse caso, o juiz ele deverá autorizar expressamente.
Então, essas são as limitações temporais que nós temos para a prática de atos processuais dentro do processo do trabalho. Um outro ponto que é importante a gente destacar é que a CLT ela também vai trazer a forma como esses atos eles devem ser realizados. E, genericamente, nós sabemos que o ato ele deve acontecer de acordo com a forma prevista na lei. A CLT, de um modo geral, ela acaba determinando a forma escrita. Nós também observamos no início, né, dos nossos estudos, quando a gente trabalhou os princípios, que dentro da oralidade, nós sabíamos que, apesar de nós termos a prática de vários atos na modalidade oral, né, inclusive eu posso ter a petição inicial, eu posso ter a apresentação de defesa, eu posso ter a apresentação de razões finais, o que a gente pode perceber é que, mesmo que esse ato ele venha a ser praticado oralmente, pela regra que foi estabelecida na CLT, ele sempre deverá ser reduzido a termo. Então, eu tenho a prática do ato oral, porém, ele se transforma num termo processual, ou seja, ele vai ser transformado na forma escrita. Eu não tenho a prática de ato, por exemplo, via vídeo ou gravação, como a gente tem no processo penal. Tá? Então, aqui eu sempre vou ter uma redução a termo daquele ato processual que foi praticado. Um outro ponto que a gente vai considerar é que todos os atos processuais eles devem ser documentados e juntados no processo, certo? Essa documentação, que era muito mais fácil da gente visualizar e exemplificar no processo físico, é óbvio que ela também vai acontecer no processo eletrônico. Tá? Então, eu preciso que todos os atos que venham a ser juntados no processo eletrônico, eles devem ser assinados pelas partes interessadas, ou, né, assinado pelo procurador que foi constituído, que é quando a gente parte para a perspectiva da assinatura digital do advogado, ou havendo a necessidade ou a inexistência de procurador constituído. Caso essa parte ela não possa assinar, né, por algum tipo de impossibilidade, seja em razão de saúde ou seja em razão da parte ela ser analfabeta, então o ato ele vai ser firmado a rogo. O que é essa firma a rogo? Você vai colocar o dedo, né, a digital, com a assinatura de duas testemunhas, tá certo? A gente ainda vai ter, dentro das regrinhas estabelecidas para a prática dos atos processuais, a incidência da preclusão. O que seria essa preclusão? Retomando o que nós já vimos na questão de princípios, nós sabemos que a preclusão ela vai conceder, tá, uma finitude para o processo, certo? Essa finitude, ela vai vir a partir da possibilidade de você superar fases processuais. Então, é aquela velha história que eu comentei em sala de aula com vocês. A gente tem que visualizar o processo como se um jogo de tabuleiro fosse. Sendo um jogo de tabuleiro, eu tenho etapas que devem ser ultrapassadas. Essas etapas, elas reforçam o caráter publicista da norma processual, né? Porque a preclusão, ela garante que o processo ele tenha uma certa continuidade, tá? Ele aconteça no tempo que é previsto pela lei, não de acordo com a vontade só da parte, tá? Então, o que a gente observa? Eu vou ter a incidência de preclusão quando tiver perdido o direito de praticar uma determinada faculdade processual. Por que a gente dá esse nome de faculdade processual? Porque é uma escolha que eu tenho. Por exemplo, a sentença foi publicada. Eu estou insatisfeita com o resultado. Então, eu tenho uma faculdade que é recorrer. Se eu não recorro no período do prazo, haverá uma preclusão, tá? Nesse caso, vai ser uma preclusão temporal. E aí, eu não poderei, em tese, mais recorrer, porque eu deixei de praticar essa minha faculdade processual no momento oportuno. Então, a gente tem basicamente três tipos de preclusão, como nós já estudamos, né? A preclusão temporal, que é quando eu não pratico o ato no prazo legal. A consumativa é quando eu já tenho até praticado o ato, então eu não posso refazê-lo. Exemplo, fiz uma contestação via sistema PJE. Está lá já protocolada no sistema. Meia hora, 40 minutos depois, eu me lembro que esqueci de argumentar sobre um pedido.
eu não posso fazer outra contestação dizendo que estou desistindo da petição anterior. Por quê? Porque já houve a preclusão consumativa, eu não posso renovar o ato, tá? Ou eu tenho ainda a preclusão lógica, que é quando eu pratico um ato que é incompatível com um ato que eu já pratiquei, certo? Então, aqui a gente vai ter esse cenário de preclusão também reforçado no estudo dos atos processuais. Nós temos vários tipos, várias possibilidades de prática desses atos processuais. No procedimento físico, né, que não é uma realidade mais de vocês, né, e já foi um dia, quando eu era estudante, digamos assim, na minha realidade, nós tínhamos um mecanismo de realizar o ato, né, de um modo assim bem tradicional. Mas ainda na vigência desses processos físicos, nós tínhamos possibilidades de praticar o ato processual via facsímile. O que era facsímile? Era o permissivo dado tanto pela Lei 9.800 como pela própria sistemática do processo do trabalho, através da súmula 387, de que nós fizéssemos envios de petições via fax para as secretarias, tá? Isso aqui, minha gente, para o processo físico. Eu enviava um fax para a secretaria dentro do prazo legal, e aí, enviado esse fax, eu teria 5 dias para que o documento original ele chegasse até aquela secretaria, até aquele protocolo, para que tivesse validade aquele protocolo realizado via facsímile. Agora, isso, naturalmente, né, tem que ser exatamente o mesmo arquivo, né? O mesmo documento que foi no fax, eu enviar via correio, via protocolo, para o encaminhamento desse processo. A gente tinha ainda a possibilidade de você fazer o envio via EDOC, né? Esse EDOC era uma outra prática por meio eletrônico, mas dentro de um processo físico. Então, você tinha provimentos que eram estabelecidos pelo TRT, a partir da instrução normativa número 28 do TST, em que se permitia, por meio de uma assinatura também digital do advogado, que ele realizasse a prática desse ato via EDOC. E esse documento EDOC, ele era juntado ao processo físico, tá? E no momento posterior, a gente teve a disciplina para a realização e uso, né, do processo judicial eletrônico, que na atualidade toda a Justiça do Trabalho, em todos os tribunais regionais e no TST, ela utiliza do PJE, que é o processo judicial eletrônico. Então, é um sistema virtual para a prática desses atos processuais, né? Esse sistema, ele não vai permitir apenas a prática dos atos, como ele também permite o armazenamento e ainda a própria comunicação dos atos. Então, eu posso, por exemplo, ser intimada via sistema eletrônico, tá? Então, aqui a gente vai ter uma espécie de maior celeridade, maior publicidade, uma garantia de um maior acesso à justiça e também uma padronização dos atos de movimentação, a partir do PJE, que é o processo judicial eletrônico. Além desses fatores, nós tivemos um outro permissivo, que é uma espécie de ampliação dos prazos para a prática dos atos processuais, tá? Porque eu posso praticá-los até as 24 horas do último dia do prazo, que na verdade seria 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo. Porque como é que funcionava no processo físico? Vamos imaginar a distribuição, né, nas varas de trabalho aqui de Petrolina. O setor de distribuição, ele funcionava até 2 horas da tarde, ou 5 horas da tarde. Teve período que funcionou até 2, outros períodos até 5 horas da tarde. Então, você tem que protocolar a sua petição dentro desse horário, no mecanismo físico. Se fosse enviar facsímile, também tem que ser dentro desse horário. Se fosse enviar EDOC, também tem que ser dentro desse horário, para você obedecer o prazo. Pelo PJE, eu não preciso mais praticar esse ato no período do expediente forense. Eu posso praticar esse ato em qualquer lugar, né? Desde que eu esteja tendo acesso ao sistema, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo. Só que, claro, a gente sempre indica, sugere que não o faça
né, no último minuto do prazo, ou deixa para postar a petição, a manifestação, 10 horas da noite, porque às vezes Lady Murphy ela gosta bastante de acompanhar advogado, e aí você pode perder o seu prazo, né? Ter uma preclusão em razão dessa situação, tá? E aí, o que é que a gente vai observar? Eu tenho ainda, dentro da sistemática dos atos processuais, o regime de comunicação. Esse regime de comunicação dos atos processuais, ele vai ser, como nós sabemos, um mecanismo que permite o conhecimento de alguém, seja parte, seja julgador, seja interessado, dos atos que foram realizados no processo. Aqui eu vou citar para vocês essas comunicações que vocês, inclusive, já estudam em processo civil, vocês estudam em teoria geral do processo, tá? E aí eu vou trazer as especificidades do processo do trabalho, tá certo? Então, o primeiro ponto, eu posso ter atos que são atos de comunicação entre juízos, né? Não são as partes que estão sendo comunicadas, mas sim julgadores. Então, aqui eu posso ter uma carta de ordem. Essa carta de ordem, na sistemática do processo, de um modo geral, o que é que ela significa? É quando um juízo de hierarquia superior determina a realização de um ato processual por um juízo de hierarquia inferior. Por exemplo, o TST determina que o TRT da sexta região realize um determinado ato. Eu posso ter a carta precatória, que aqui é quando um juízo de uma determinada localidade, ele vai solicitar que um outro juízo de outra localidade execute, realize um ato. Então, eu posso ter, por exemplo, uma carta precatória para a oitiva de uma testemunha, certo? Para a realização de uma perícia, para a realização de uma inspeção judicial, tá? A gente tem ainda uma carta rogatória. Essa carta rogatória, ela é destinada a uma comunicação com o juízo de estado estrangeiro, né? Ou organismo estrangeiro, organização estrangeira, organização do direito internacional. E nós temos ainda a carta arbitral, que é uma novidade, né, do CPC de 2015, que também poderá vir a ser usada nas situações de arbitragem dentro do processo do trabalho. Então, essas são, em síntese, a comunicação entre juízos. Nessas hipóteses aqui, a gente vai obedecer o regramento genérico que a gente já conhece do processo comum, tá? Quando eu estiver diante de uma comunicação não realizada entre juízos, que grosseiramente no processo comum a gente divide entre citação e intimação, eu vou trazer algumas especificidades para o processo do trabalho. Primeira especificidade, a citação que é tida como aquele ato processual em que você está dando conhecimento à parte demandada de que ela precisa responder uma ação, tá? É como se fosse assim, o primeiro momento, né, que você contacta com a parte demandada, que aqui no caso seria o reclamado, de que ele deve responder uma ação. Nesse caso aqui, a gente vai ter a citação chamada no processo do trabalho de notificação. Então, eu vou ter situações bem próprias e situações praticamente iguais aos que eu tenho do processo civil. Então, o primeiro aspecto, né, de peculiaridade é que a gente vai denominar de notificação ou notificação judicial, tá? Que é o ato que dá conhecimento ao demandado de que ele precisa responder uma ação. Um ponto, eu vou ter várias possíveis citações ou notificações, tá? A minha notificação, via de regra, ela é via postal, ela pode ser por edital, ela pode ser por oficial de justiça, ou ela pode ser por meio eletrônico. No processo do trabalho, eu não tenho citação por hora certa. Não tenho. Não tenho nunca, never, jamais, tá? Eu posso ter a notificação postal, que é a regra geral. Nesse caso aqui, a notificação inicial, ela vai seguir com todas as advertências para os efeitos da revelia, para a parte que é reclamada, tá? Essa notificação, ela vai via correio, né, como o próprio nome já está dizendo, é via um AR,
certo? E você vai ter uma presunção de recebimento dessa notificação, caso ela tenha sido postada a pelo menos 48 horas antes da audiência inicial, tá? Essa é a hipótese. Excepcionalmente, se eu não tiver conseguido notificar a via postal, se a parte reclamada estiver criando embaraços para vir a ser notificada, eu poderei fazê-la por edital, certo? E aí aqui a gente vai usar o regime do edital, similar ao que a gente conhece do processo civil, tá? A notificação via oficial de justiça, ela vai se dar no processo do trabalho apenas na fase de execução. Então, eu não tenho notificação inicial via oficial de justiça, tá? Eu poderei tê-la na fase de execução, quando, inclusive, ela deve ser uma notificação pessoal, certo? Por isso, a exigência do oficial de justiça. Ah, professora, a notificação postal, ela não precisa ser pessoal? Não, basta que haja entrega no endereço correto, certo? Por isso que quando a gente propõe a ação, a gente precisa qualificar a parte com o endereço correto, inclusive o CEP, tá? Que a gente vai ver isso mais na frente, quando a gente estiver trabalhando petição inicial. E eu poderei ter ainda a notificação por meio eletrônico, que aqui a gente vai aplicar de modo similar às regras do processo civil, que é quando você tem o permissivo para que as partes interessadas elas efetuem um cadastro e a partir daí elas recebam notificações via sistema, certo? Eletrônico. As intimações, ou seja, quando você dá conhecimento para as partes ou os interessados de um ato processual, ele já sabe que a ação existe, tá? Então, ou ele é o autor, ou ele é o demandado, ou ainda ele é um interessado que já tem conhecimento da ação, seja porque foi ele que inventou, ou ainda porque ele já foi devidamente notificado. Aí, os atos subsequentes, ele vai ter conhecimento a partir da intimação, certo? Essa intimação, ela pode se dar via diário oficial, aí aqui a gente também vai aplicar o regime do processo civil, certo? Com uma ressalva para a súmula 427 do TST, que a gente já trabalhou na aula passada, que faz uma abordagem sobre o pedido de notificação, né, de intimação, perdão, exclusiva, né, em nome de um dos advogados, desde que ele esteja naturalmente cadastrado, né, no PJE. Eu tenho a possibilidade dessa intimação ela ser realizada pessoalmente ou via oficial de justiça. Nesse caso aqui, quando a parte ela estiver exercendo o juiz postulante, ou seja, quando ela não tiver advogado constituído, né? Então, obviamente, não tem como ela ser intimada via diário oficial, né? Para que ela tenha conhecimento dos atos, ela vai acabar sendo intimada via oficial de justiça, tá? Nós temos as intimações eletrônicas, que aí são aquelas dadas pelo próprio processo judicial eletrônico, e a gente vai ter ainda, certo, as regrinhas da intimação em audiência. Ou seja, as partes que estiverem na audiência, caso o julgador ele emita uma decisão, caso o julgador ele trate de um incidente, caso o julgador determine a prática de um ato processual, as partes ali presentes, elas já vão estar sendo intimadas naquele ato, certo? Se a parte ela for revel e ela não tiver na audiência, ela vai receber essa intimação via postal. Tá bom? Então, essas são as regrinhas com relação à comunicação dos atos processuais. E, por fim, a gente vai tratar dos prazos processuais. Aqui também, né, na mesma sistemática dos tópicos anteriores, nós teremos regras que são iguais ao processo civil, né? Então elas vão se emparelhar ao processo civil, ao processo comum, cenários que já são cenários de teoria geral do processo, né? Principalmente com relação à classificação desses prazos,
E nós temos ainda, né, algumas situações que são situações próprias e peculiares do processo do trabalho. Então, primeiro aspecto, o que é que seria o prazo processual? O prazo nada mais é do que o período, o tempo para a prática de um ato processual. E ele é necessário, ele é importante, justamente para que você tenha um desenvolvimento razoável daquele processo, inclusive para se operar uma espécie de sequência lógica, permitindo a ocorrência de preclusão e o andamento desse feito, tá? A gente vai classificar os prazos em prazos legais, judiciais e convencionais. Só para relembrar, os legais são aqueles estabelecidos expressamente em lei. Vamos para a regra do processo civil, que se eu não tenho um prazo legal estabelecido em lei, se esse prazo não foi definido pelo juízo, então ele será o prazo de 5 dias, tá? Eu tenho o prazo judicial, que são aqueles prazos definidos, concedidos pelo julgador, e a gente pode ainda ter prazos convencionais, que é quando as partes elas pactuam um prazo para a realização de um determinado ato processual. A gente dividirá ainda esses prazos em prazos preclusivos ou prazos dilatórios, tá? Só para a gente relembrar, os preclusivos também podem vir a ser chamados de peremptórios ou fatais. Nesse caso, se eu não pratico o ato, eu perdi a possibilidade de fazê-lo no momento seguinte. Então, eu vou ter, sim, uma espécie de preclusão, tá? Então, eu não vou poder praticar novamente esse ato. Então, aí a gente retoma a ideia de preclusão consumativa, lógica, pro iudicato, ordinária, máxima, enfim. E eu posso ter, eventualmente, prazos que a gente conhece como prazos dilatórios. Esses prazos dilatórios, eles não têm preclusão, então eles podem ser praticados a qualquer tempo, certo? Nós teremos regras também específicas acerca da contagem dos prazos. E aqui é bem interessante porque o processo do trabalho ele tem algumas peculiaridades, porém a reforma trabalhista ela acabou trazendo uma espécie de aproximação do processo civil para o processo do trabalho, tá? Mas não afastou totalmente as suas peculiaridades. A primeira regra, e não menos importante, é a contagem em dias úteis. Essa redação dos dias úteis, ela é uma redação que veio com a reforma trabalhista. Por quê? Até antes da reforma trabalhista, a gente contava na Justiça do Trabalho os prazos em dias corridos. Mesmo após a vigência do CPC de 2015, o TST manteve, a partir das suas instruções normativas, a regra de que o processo do trabalho faria contagem em dias corridos, certo? E aí o legislador reformista trouxe a sistemática do processo civil, que é a contagem em dias úteis. Nessa contagem em dias úteis, a gente exclui o dia do começo e a gente inclui o dia do vencimento, tá? Ou seja, vamos imaginar o seguinte: eu recebi a notificação, recebi a intimação para a prática do ato numa terça-feira. Aqui alguns chamam de dia do susto, né? Como eu recebi na terça-feira, eu não conto essa terça, eu vou começar a contar a partir da quarta. Tá? Então, se é para ser praticada em 5 dias, então eu contarei quarta, quinta, sexta. Não conto sábado e domingo, segunda e terça. Então, eu vou ter até terça-feira para praticar esse ato, tá? Isso é o que a gente quer dizer com exclusão dia do começo e inclusão dia de fim. Outro ponto é o reforço do raciocínio de que essa contagem ela apenas vai se iniciar e finalizar em dias úteis. Mesmo na sistemática anterior já era assim. Então, vamos imaginar que eu recebi essa intimação numa sexta. Eu não conto o dia do começo, né? Isso que é uma sexta. Também não vou contar o sábado e domingo, então eu vou começar a contar a segunda-feira. Então, o prazo, ele sempre vai começar e findar em dias úteis. Os términos desses prazos, eles são certificados nos processos, seja pelo julgador ou pelos serventuários. Então, haverá uma informação de que houve o lapso temporal para a prática daquele ato. É possível ainda, né? Inclusive, conforme regras estabelecidas no CPC, aí a gente vai adaptar para o processo do trabalho, a prorrogação de prazos, certo? Essa prorrogação ela vai ser utilizada no processo do trabalho
em duas hipóteses: quando o julgador entende necessário e em virtude de força maior devidamente comprovada. Aí aqui a doutrina ela acaba chamando a atenção de que essas duas hipóteses são hipóteses assim bem casuísticas, porque elas abordam aquilo que nós denominamos de conceitos jurídicos indeterminados. Então é uma situação assim bem subjetiva, que caso a caso é que o julgador ele pode vir avaliar a possibilidade de prorrogação desse prazo, tá? A gente vai aplicar ainda nesse regime de contagem de prazo as regrinhas acerca de interrupção e suspensão dos prazos processuais, que nós precisamos diferenciá-las. A diferença básica é a seguinte: na interrupção, se eu tiver alguma causa interruptiva, meu prazo ele vai ser retomado, aliás, ele vai ser contado a partir do zero. Então, eu zero o prazo, certo? E aí depois eu começo a contagem, dia 1, dia 2, dia 3. Na suspensão, como o próprio nome está dizendo, eu vou suspender a contagem. Então, vamos imaginar que passaram-se 2 dias do meu prazo. Veio a causa suspensiva. Quando a causa suspensiva se extingue, então eu vou começar a recontar. Então, eu contarei dia 3, dia 4, dia 5, e assim sucessivamente, tá? Então, essa diferencinha que a gente aplica nos outros processos, a gente também vai aplicar no processo de trabalho. E uma outra situação que a gente tem é com relação ao recesso forense. O recesso forense também está previsto na CLT, tá? E aí a sistemática desse recesso forense, ela foi compatibilizada com uma resolução do CNJ de 2016, em que nós tivemos o seguinte: o recesso que estaria grosseiramente previsto de 20 de dezembro a 20 de janeiro, em tese ele se mantém. Porém, entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, a gente não tem expediente, a gente não tem prática de atos processuais, salvo medidas de urgência, tá? A partir do dia 7 de janeiro até o dia 20 de janeiro, a gente só vai ter a suspensão de prazos, audiências e sessões de julgamento, mantendo-se o expediente forense. Então, a Justiça do Trabalho, ela reabre dia 7 de janeiro, tá? Para atendimento ao público, para prática de algumas diligências, com exceção de prazos, audiências e sessões, certo? Um outro ponto interessante dentro dessa contagem de prazos do processo do trabalho, assim, bem peculiar, é acerca da existência de feriado local ou ausência de expediente forense. De acordo com a súmula 385 do TST, precisa que a parte ela confirme, ela comprove ao juízo de que aquele dia, por exemplo, ele não foi contado, houve uma suspensão de prazo, né? Vamos imaginar um feriado local, tipo 21 de setembro, que é aniversário da cidade de Petrolina, em razão de ser feriado local. Então, o ônus da prova dessa existência de feriado local, de ausência de expediente forense, vai ser daquele interessado na prática do ato, né? Já que o juízo ele não é obrigado a conhecer todos os feriados locais, tá? E aí um outro ponto é que a gente vai juntar dentro dessa perspectiva dos prazos processuais são os prazos diferenciados. E aqui a gente vai ter também algumas peculiaridades do processo de trabalho, certo? Primeiro ponto, né? A gente vai reforçar que eu poderei aplicar de modo subsidiário as prerrogativas de prazos diferenciados para as pessoas jurídicas de direito público que não exploram atividade econômica. Ministério Público e Defensoria Pública, por exemplo, tá? Ou União, Estado, Distrito Federal, municípios, certo? Autarquias de fundações públicas que não façam essa exploração de atividade econômica. Então, terão prazo em dobro para se manifestar nos autos, tá? Essa é a regra geralzona que a gente tem do CPC. No processo do trabalho, nós temos uma situação muito peculiar, muito específica, que está prevista no Decreto-Lei 779, de 69, em que se prevê, tá, pela interpretação sistemática desse dispositivo, que há um prazo em quádruplo para contestar. Ou seja, nós temos da notificação até a audiência dentro do processo do trabalho a exigência de 5 dias, que seria o nosso prazo de contestar. Tá? Então, a pessoa ela tem que ser notificada com um período mínimo de 5 dias até a data da audiência para apresentação de contestação. 5 dias
úteis, ok? Nessas hipóteses de pessoas jurídicas de direito público que não exploram atividade econômica, esse dispositivo garante quádruplo para responder à ação e dobro para recorrer. Então, seriam 20 dias da notificação até a data da audiência para apresentar a contestação. Então, é uma situação assim, bem peculiar, tá? E um outro cenário, que aqui eu não vou aplicar a regra do processo civil no processo do trabalho, é a situação de litisconsortes que tenham procuradores de escritórios de advocacia distintos, que no processo civil tem o prazo em dobro para a prática desse ato processual, tá? No processo do trabalho, a gente não vai ter esse privilégio, a gente não vai ter essa dobra de prazo, em razão da OJ número 310 do TST, que prevê a inaplicabilidade dessa regrinha do CPC em razão da incompatibilidade com a celeridade do processo do trabalho, ok? Então, essa é a nossa aulinha sobre atos, termos e prazos processuais. Um abraço a todos.